Eu botei os takezinhos aí no início do vídeo pra vocês verem o que aconteceu ontem, né? E eu terminei, gente, Glint, que é o segundo livro da série de Guild, né? Eu tô lendo ela em inglês, né? Que ela é da Ravi Kennedy. Ele já tá saindo em português, já saiu até o volume 3 aqui no Brasil, mas lá fora ele já foi concluído esse ano. Lá pra metade do ano, acho que saiu o último livro, que é Goldfish. E eu gosto muito dessa série. Eu gosto muito. Eu gostei muito do primeiro livro, ele foi uma grande surpresa do ano passado. E mexeu muito comigo, sabe? Eu me importei muito com a situação, com o tema do livro, porque apesar de ele ser uma fantasia, e isso pode ser, como essa história pode ser vista de uma forma muito errada, se você lê achando que é uma romantasia só, sem saber a temática do livro, você vai ver ele de uma forma errada. Mas esse livro, essa série em si, é sobre um relacionamento abusivo. E a personagem passando por isso e aos poucos se libertando disso. E aos poucos, eu digo, aos poucos lentamente. Quando uma pessoa passa por um relacionamento abusivo, se você já passou, você conhece pessoas que passaram, você sabe que não é fácil a pessoa passar por isso. A pessoa se libertar desse relacionamento é muito difícil. Ela tem, não é uma coisa rápida, é uma coisa que demora. Demora, a pessoa vai ficar se questionando, ainda mais quando o par da pessoa, que é, no caso, que causa o relacionamento abusivo, é alguém manipulador. Manipulador demais. Então, quando a pessoa convive com esse tipo de coisa, tipo de ser manipulado o tempo inteiro, ela não consegue ver, às vezes, que tá tudo errado, porque ela tá sendo manipulada, gente. Então, tipo, ela não consegue sair daquilo facilmente. Demora bastante pra pessoa conseguir abrir os olhos, conseguir ver por outra perspectiva, porque ela fica presa na perspectiva que a outra pessoa que tá manipulando ela criou, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa gradativa e demora a pessoa sair daquilo, soltar daquelas amarras, se libertar daquela prisão. Então, essa série é sobre isso. O plano de fundo é uma fantasia, mas é sobre isso, tipo, o livro é sobre isso. A gente tem os elementos mágicos e as partes da fantasia, mas toda a história é sobre o relacionamento abusivo e a Auren tendo que sair disso, ela abrindo os olhos, se libertando disso. Se você vai com a mente disso a uma fantasia, você vai achar, nossa, que romance problemático. E é, porque não é pra ser um romance, é pra ser um relacionamento abusivo. Então, tipo assim, a Auren tá presa nisso, entendeu? Eu gosto muito das reflexões, eu gosto muito como isso é tratado nessa série, porque ela é muito, uma forma muito real. E a Aura em si, ela já é de ouro, ela é toda de ouro, né? E ela tem umas fitas, né, que saem do corpo dela, que são tipo fitas mesmo, também, que ela cobre o corpo dela com essas fitas, como se fosse parte dos vestidos, mas na verdade eles são tiras que são fortes, entendeu? É tipo como se ela tivesse uns tentáculos, entendeu? A Auren é assim. E aí a gente já vê que a Auren já é dourada. E esse já é um elemento bem mágico. Mas a Auren é tipo uma mulher vivendo um relacionamento abusivo. Ela vivia num mundo muito cruel. Ela foi maltratada e abusada de várias formas, desde criança. Então, quando ela conhece o Midas, ele fala que vai proteger ela e cuidar dela e vai dar um lugar melhor pra ela. E ela não vai precisar mais ter medo de nada. Então, tipo, quando ela fica com ele realmente protege ela, né? Do mundo que ela vivia, que era cruel e tratava ela muito mal. Mas também ele prende ela. Ela vive numa gaiola dourada. É uma
dourada e ela tem vestidos e ela tem pessoas para cuidar dela, pessoas para dar comida, ela não precisa ter trabalho com nada, mas ela tá presa numa gaiola. E ela se submete a tudo que Midas faz porque isso é seguro, né? Seguro para ela, porque ela não precisa ter medo de nada, porque ela tá presa ali. Ele tá cuidando dela, tá suprindo as necessidades dela. Mas a Auren tem na mente dela que ela ama o Midas, né? Por tudo que aconteceu. Só que o Midas é um rei que casou com uma rainha para assumir um trono. Então, tipo, ele tem a esposa dele. E ele tem todas as concubinas que ele tem ali, que ele quer muitas mulheres. Ele é um nojento, insuportável. Gente, é um dos piores personagens que eu li na minha vida. É, assim, péssimo, péssimo. O Midas é um dos piores personagens de tudo que eu já li, sabe? É um dos mais odiosos. E ela vê ele com as concubinas. Ele gosta que ela assista. Ele não tem nada com ela. Nessa parte, quando a gente começa a série, né, no primeiro livro, já faz tempo que ele não tem nada com ela. E ela só pode assistir ele com as outras concubinas. E a mulher dele, ele já também não tem mais nada com ela, né? Devido a algumas coisas que a gente vai descobrindo ainda durante o livro. E eles não se bicam muito bem, cada um tem seu canto ali no castelo e cada um segue sua vida, mas eles são casados. E ele tem as concubinas e a Auren é só o... Falam que ela é o pet dele, né? Ela é a preciosa, que ele fala, a minha preciosa, porque ela é dourada. Então meio que ela fica conhecida em todo esse mundo aí como a mulher dourada. Então muitas pessoas querem ir ver essa mulher dourada, porque ela é de ouro, é tipo assim, ela foi tocada pelo Midas e ela ficou ouro e ela não virou pedra. Então isso é uma coisa que nunca aconteceu, tipo, por que ela não virou pedra? Porque ela continua um ser humano comum, porque tudo que o Midas toca vira pedra, né? Vira ouro mesmo, né? Pedra de ouro, né? Tipo, vira. E a Auren não, a Auren virou, só ficou toda de ouro, mas ela continua sendo uma pessoa comum. Então muitas pessoas querem até chegar aí, ver, visitar, pra saber quem ela é, né? Curiosidade. E o Midas gosta de tratar ela como se ela fosse muito, mas não dá nada pra ela, sabe? Ele só supra as necessidades dela. E, enfim, a gente vê que ela tá com aquela venda. Tô falando mais ou menos como é o primeiro livro, tá? O resumo do primeiro livro, sem dar spoiler pra vocês. Mas, quando finalmente acontece algo que a Auren precisa sair para o mundo, porque ela não pode ficar na gala, porque ela precisa ir para um outro lugar, ela abre os olhos, ela começa a tirar a venda dos olhos. Porque ela vê que as coisas não são como ela achava que era. Porque ela achava que o Midas era um rei maravilhoso, que ele ajudava as pessoas, que o mundo era melhor porque o Midas era o rei, né? Naquele reino dele era melhor porque o Midas virou rei. Mas não. As pessoas estão piores depois que o Midas assumiu. Porque o Midas tem esse toque de ouro e aí o reino estava falido. E quando ele casa com a princesa, é para ele poder suprir o reino com ouro, né? E eles terem bastante dinheiro, né? Para poder consertar o reino, para as pessoas terem uma vida melhor. Mas na verdade, não. O Midas é um soberbo, nojento, insuportável. Ele é ruim, gente. Ele é ruim. Ele é péssimo. Só que ele tem toda aquela capa de majestade lindo, maravilhoso, porque ele é um loiro bonitão. E ainda tem o poder de tocar e virar ouro nas coisas, então, sabe? Esse reino estava falido porque a princesa não tinha magia. Nesse mundo, a pessoa reina precisa ter magia, né? O rei precisa ter magia para poder cuidar do reino. E a princesa nasceu sem magia. Nesse mundo as pessoas têm, né, poderes. E aí o Midas tem estoque de ouro, então ele casa com a princesa para suprir a necessidade financeira do reino. Mas ele é um rei ruim, gente. Ele é ruim. Então, a Auren, quando ela sai, ela vê como as coisas são, ela começa a se questionar se o Midas é tudo isso que ela pensa. E aos poucos, quando ela tá fora do contato com o Midas, ela vai abrindo os olhos cada vez mais para tudo que ela passava. E quanto ele era abusivo, quanto o relacionamento dela era o suposto relacionamento que ela tem na cabeça dela, porque eles não têm um relacionamento. Ele só usa ela. Ele usa ela como um bibelô, como um status. E ele chega a oferecer ela para outro rei, né? Uma noite com ela, né? Como se fosse um pagamento por um exército. Então, tipo assim, gente, o Midas não presta. O Midas não presta, é um dos piores personagens que eu li, os mais nojentos de todos que eu já li em livros. E sobre esse livro, é sobre isso. Ela abrindo os olhos e tentando se libertar. Quando as coisas começam a dar errado, né? Na jornada da Auren,
ela se questiona se voltar pra gaiola, né, a segurança que o Midas dá pra ela não é melhor, porque ela tá passando pelos perrengues no mundo real. E aí ela fica tipo, será que eu tô certa em não querer ficar presa? Ela questiona se ela tá certa, sabe? Porque ela tá com a mente tão consumida pela manipulação do Midas que ela começa a pensar que, tipo, de repente ficar lá é melhor, né? Porque aqui é muito perigoso. Porque ela sofreu muito no mundo de fora, né? Do castelo, quando ela era mais nova. Então ela fica se questionando muito isso, sabe? E ela fica, será que é. Não, ele não é tão ruim assim, sabe? E isso é muito comum, gente. Se a pessoa passa por isso, é isso que a pessoa vê, entendeu? Não é tão ruim ficar ali, não é tão ruim aquela pessoa. Ela tem aqueles momentos ruins, mas ela tem os momentos bons. Então, tipo, fica nesse questionamento. E por isso que é tão difícil a pessoa sair dessas coisas, sabe? E aí, esse livro trata isso de uma forma muito boa. Tem frases, ó, de contexto, frases de quotes, assim, de conversas que são muito reais, sabe? Tirando a parte da fantasia, que são muito reais, são coisas muito possíveis, coisas que acontecem, conversas que são possíveis de se ter com pessoas assim. Então, eu acho esse tema nesse livro muito forte, muito bonito. E esse livro, esse segundo livro, a gente já pensa que, depois do final do primeiro, porque acontece uma grande coisa ali, tem umas revelações ali no primeiro. E aí, no segundo a gente falou, vai ter mais ação. Eu tô lendo com o Davidson e com a Kelly. Mas não. É uma jornada, é uma viagem. Esse segundo livro é a viagem da Auren, porque ela tá indo pra um outro lugar. E aí ela tá numa viagem nesse segundo livro. O primeiro livro, ele grande parte é a Auren no castelo ali, a metade do livro mais ou menos, é muito do mundo, a gente vê só a perspectiva dela e como ela se sente. E a Auren tava mal, gente. A Auren tava num poço, sem fundo, bebendo demais, entendeu? Porque ela não aguenta. Ela fica na mente dela, eu tô bem aqui, mas na verdade não, sabe? Lá no fundo ela sabe que aquilo é uma merda, vamos dizer assim. Então ela começa a beber demais, ela não pode ter contato com ninguém, que o Midas não deixa, ela não deixa ela conversar com ninguém, por sinal, isso é um ponto. Ninguém pode tocar nela e nem falar com ela. Então ela fica realmente prisioneira, poucos guardas ali têm acesso à gaiola dela. Então, enfim, é essa situação. Mas enfim, quando ela sai na metade do livro e ela vai ver o mundo, que as coisas começam a andar e acontecem umas cenas assim, umas coisas mais de ação, umas cenas tristes, por sinal, umas coisas tristes acontecem nesse primeiro livro. E aí o livro acaba, é um livro de 200 páginas, é um livro curto. E aí nesse segundo a gente achou que as coisas de ação, as coisas iam de fato acontecer, mas esse livro a gente ainda tem a viagem da Auren. Ela tá indo para um lugar distante. Então é um processo de ela ir caminhando nessa estrada, né, nessa trajetória aí, com mais outras pessoas e descobrindo coisas sobre ela, né? Mostrando coisas, melhorando, evoluindo. Então é uma trajetória nesse segundo livro da Auren, né? Uma trajetória pessoal da Auren. E aí a gente finalmente no final do livro vai chegar aonde ela tinha de fato que chegar. E aí a gente tem mais algumas revelações, umas cenas muito boas, então é um livro muito bom, na minha opinião. Ele é tão bom quanto o primeiro, na questão do quanto eu gostei. Porque eu acho que os temas mexem muito comigo, assim. Eu gosto de ver esse tema, assim, desse jeito como a autora mostra, sabe? Eu acho muito legal. E eu me envolvo muito com os personagens. Eu gosto muito da Auren. Eu não acho ela chata. Eu sei que tem gente que acha ela chata, uma personagem chata. Mas eu não acho. Eu acho a Auren muito condizente com o personagem que a autora criou pro tema que ela tá tratando. E tem personagens secundários que aparecem nesse segundo, novos, que são muito, muito legais. Eu gostei muito de ver. Então, eu gostei muito desse segundo livro. Eu acho que eu gostei mais do segundo ainda do que do primeiro. Mas eu acho que ele ainda não é 5 estrelas por causa de uma coisinha ali que precisa. Mas 4,5, porque o primeiro também foi 4,5 e esse aqui vai ser 4,5, porque eu gosto muito também do universo, a forma como os feéricos são, porque aqui tem feéricos, né? Nesse mundo existem feéricos, só que eles vivem escondidos, né? Ninguém gosta dos féricos nesse mundo. Então os féricos são meio que escondidos. Então, como eles são, é diferente de todos os outros féricos, das outras histórias. Então é bem legal. Eu gosto bastante da parte do universo mesmo. Eu gosto bastante como são, né, os reinos e como é a parte da fantasia, apesar de ela ser muito segundo plano em relação ao tema do relacionamento abusivo, mas eu acho que a partir a partir do terceiro livro, a fantasia vai tomar mais espaço, porque tem muitas deixas aqui que vão precisar ser contadas no terceiro livro, que são relacionadas à fantasia.
E eu acho que tem muito potencial essa fantasia aqui que a autora criou. Essa série tem 6 livros, então eu vou ir pro terceiro ainda, então tem um chão ainda para acontecer. E até a temática, né? As dedicatórias são belíssimas, são as minhas dedicatórias favoritas, assim, uma das minhas dedicatórias favoritas é dessa série de livros. E também as capas, né? Elas vão condizendo de uma forma muito bonita, porque o primeiro livro é preto. E esse aqui já é um preto que tá desbotado e ficando meio cinza no meio. E a cada livro as capas vão ficando mais claras até chegar ao branco. Porque é como se representasse a Auren se libertando, sabe? Aos poucos. Então é uma forma, eu achei perfeita esse jogo com as capas, sabe? E o último é Goldfish. E Goldfish é o apelido que a Auren ganha, né? Porque ela fica nessa gaiola dourada e ela é toda de ouro e o apelido dela é Goldfish. O último é com esse nome. Eu tô bem. Gente, eu amo essa história. Assim, ela me ganhou no primeiro, me ganhou no segundo, e eu acho muito difícil ela me perder agora, porque eu gosto muito dos personagens. Muito, muito. As conversas da Auren com o Rip, né? Que é o comandante Rip. São maravilhosas. E da Lu também. Dela com a Lu são, olha, marquei tanta coisa, tanta coisa. Eu gosto muito, muito dessa série. E eu recomendo muito pra você, se você gosta de fantasia, se você não tem problemas com gatilhos desse tipo, porque tem gatilhos desse tipo de abuso e dessas questões abusivas, relacionamentos abusivos, então você tem gatilhos com isso, fica fica aí pra vocês que talvez não seja muito legal, mas se você não tem, eu amo como é tratado aqui. Se você vai com a mente que a história é sobre um relacionamento abusivo e não é sobre uma romantasia, que o tema principal é o relacionamento abusivo e que ele toma grande espaço da história, eu acho que pode ser interessante pra você. E eu me surpreendi quando eu li o primeiro, porque eu não fui esperando por isso. Mas a história me ganhou muito por causa desse tema. Então, eu recomendo muito pra vocês. E aproveite que tá saindo em português e acompanha os lançamentos. Eu tô lendo em inglês, tem no Kindle Unlimited, se você lê em inglês, tem todos os livros no Kindle Unlimited. A autora lá fora, ela é uma autora independente, então você consegue ler pelo Kindle Unlimited todos os livros. E é isso, gente.